E você estando lá, tendo contato direto com as crianças nessa última viagem que vocês fizeram, o que mais te emocionou, assim, estando lá? Olha, é, o material ele é importante também, né? Porque como foi relatado aqui, aquela menina que voltou da escola e não tinha um caderno, mas o que eu fiquei assim encantada é quando assim as crianças ficavam olhando o lápis, olhando a caixa de lápis de cor, sabe? Era uma contemplação daquilo que elas estavam recebendo tudo novinho. Então, você, né, ela fala, puxa, eu ganhei esse presente, né? Isso alimenta a alma delas. E mesmo diante, né, de tanta escassez, elas nos recebem cantando, elas nos recebem sorrindo. Não que elas são felizes todos os dias, mas a gratidão de estarmos lá para para vê-las é tão grande, né? Mesmo as mamas, a gente chama de mamas, que são as mulheres que cuidam das crianças, então elas chamam de mamas, né? Então, quando a gente chegava, e a fraternidade, em algumas aldeias, elas dão alimento para as crianças, né? Antigamente, com mais verba, dava todos os dias. Então, eles têm muitos centros, mais de 20 centros de acolhimento em Moçambique. E tem alguns centros que recebem todos os dias, 3 vezes por dia, mas às vezes que nós fomos, nós servimos alimento a essas crianças. Eles comem chima, é uma massa de milho que foi feita com feijão, né? É impressionante como assim, o que me encantou, por exemplo, as mamas que cozinhavam para as crianças nos recebiam com um sorriso, quer dizer, todo mundo quer ser notado, né? Perfeito. Todo mundo quer ser visto, né? Eu acho que é isso que volta à dignidade humana, né? Eu existo, né? E estou aqui trabalhando e alguém está vendo o que eu estou fazendo. Então a gente, quando ia na cozinha, eu cheguei a ajudar a servir as crianças. Então eu acho que para o voluntário que vai é uma oportunidade de ressignificação da vida da gente. A gente recebe mais do que a gente dá na realidade, né? Porque a gente exerce o amor servindo, né? Leva, o caderno é uma ponte, né? Desse exercício. Mas é muito gratificante a gente ver que a gente pôde levar alegria, pelo menos naquele momento que a gente está, né? Então a gente canta, o Ellerson que foi com a gente, que era o padrinho até dos Cadernos Fraternos, ele faz teatro para as crianças. Então imagina uma criança que está sentada embaixo de uma árvore, que não tem cadeira, não tem nada, e tem o privilégio de ver alguém fazendo mágica. Aquilo lá Sim. foi um encantador, que a peça dele, ele fazia mágica. Então a gente vê assim o brilho nos olhos das crianças, pelo menos em um momento que a gente estava lá. Perfeito. Essa atividade que vocês fizeram na escola, né, que conseguiu mobilizar ali toda a escola, o bairro, as famílias, vocês conseguiram repetir outras vezes? Você acha que também é uma forma de chegar em mais voluntários ou não tem nem essa proposta assim Olha, da própria escola ter essa iniciativa, digamos assim? não, eu acho que depende da pessoa que levanta a bandeira para investir dentro da escola. Quando a gente fez, depois logo veio a pandemia. Hum, Então a gente não pôde dar continuidade, mas com os professores sim. Então até hoje, eu mesma aposentada fora da escola, eu tenho voluntários professores que continuaram nos cadernos fraternos fazendo os cadernos, né? Então a gente, quando vem essa ação, ela vem para ficar mesmo, né? E às vezes pode ser, como, né, a Ana mesmo falou, alguns voluntários se afastam um pouco por motivos particulares, mas sempre volta.
né? Então, quando algum voluntário fala, esse ano eu não consegui, eu tô feliz, mas o ano que vem eu tô aqui de volta, né? Então a gente vê que as pessoas gostam porque é esse exercício, né, do amor ao próximo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.